Mas aí alguém poderia dizer o seguinte, mas espera um pouquinho. Essas três palavras que vocês estão citando, ou que a escritura usa e que descrevem, quando elas são usadas em um contexto de embriaguez, elas descrevem um tipo de bebida que não deveria ser bebida. E alguns realmente usam isso para demonstrar, olha, na verdade, essas palavras estão sendo usadas, mas elas descrevem dois tipos diferentes, uma bebida que é aprovada por Deus e uma que não é. O grande problema desse argumento é que tiroche, palavra mais comumente usada para vinho novo, é frequentemente associada a bênçãos divinas nas Entendi. escrituras. Frequentemente associada, por exemplo, à primeira colheita, os primeiros frutos, o vinho novo, é sempre apresentado como um ato da generosidade, da bondade divina no texto, no Antigo Testamento. O que significa que era parte dessa aliança que Deus tinha com o povo de manifestar sua generosidade. Na própria aliança que ele firma com o povo, ele diz: se vocês obedecerem às minhas leis, vocês vão ter vinho novo. Ele está dizendo, tem, vai ter, ou Sim, seja, não é aprovado por ele, é dado por ele. sim. E a mesma coisa acontece com Yain. Yain, que é essa palavra mais comumente usada para vinho, que é claramente associada com um produto fermentado, ela aparece como materiais que são usados nos próprios procedimentos do templo. Por exemplo, as ofertas de libação. Né? Quando o pessoal fazia os dízimos das suas produções, eles armazenavam no templo Yain. Em dias de grande sucesso, de colheitas, o próprio rei Davi teve que pedir para que se abrisse uma ala maior no templo para armazenar esse tipo de Yain que era produzido na região. Ou seja, existia uma aprovação divina, ela era e participava. A palavra checar também é essa palavra interessante. Porque em Deuteronômio, Deus vai dizer o seguinte, no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: hoje é dia de celebração. Então vocês vão chamar o seu povo, vocês vão vir aqui para o que seria na ocasião o tabernáculo, ali o lugar da sua presença. E ali ele diz o seguinte: com dinheiro comprem bebidas, comprem bois, comprem checar e venham beber na minha presença. Você Que fala assim, seria opa, esse vinho mais que forte, seria né? esse vinho mais forte? Provavelmente tem a ver com o período do ano em que eles estão, porque a produção começava em agosto, setembro, mas ela ia ser renovada em agosto, setembro do ano seguinte. O que significava que esse vinho maturaria por pelo menos aí o período de um ano, o que significa que a parte final dessa produção seria já um vinho mais forte, e ele convidando todas as pessoas. Aí você olha para aquilo e fala assim, pera um pouquinho, todos esses termos descrevem de alguma maneira uma bebida fermentada e todos eles, ainda que tenham indicações contrárias à embriaguez, eles também são usados em contextos em que Deus aprova. O que isso significa? Quais são as implicações desses detalhes que a Escritura apresenta a Essa respeito da bebida? aprovação divina. Exato. O que essa aprovação divina significa? Será que nós vamos dizer que Deus estava pedindo para que o povo tomasse um tipo de bebida forte sem fermentação? É difícil. É bem difícil a gente chegar nessa conclusão. Então, olhando o Antigo Testamento com atenção e com cuidado, você vai observar que a bebida apresentada no Antigo Testamento, ela passava por um processo de produção que incluía fermentação até o seu último estágio. É por isso que as pessoas que bebendo esse tipo de produto, ou os diferentes níveis de graduação alcoólica desse produto no decorrer do tempo, ficariam embriagadas no seu consumo. Que é como nós temos hoje também. Nós temos o suco, nós temos o vinho, temos o vinagre. Isso tem Exato. vinhos com, por exemplo, vinho do Porto, que ele tem uma Alto teor. concentração alcoólica muito maior do que os outros vinhos. Exato, a gente tem bebidas muito mais fáceis. Nossas bebidas destiladas não tem qualquer padrão ou paralelo com o passado. Mas os nossos vinhos típicos, aquele vinho de mesa que é 12, 13, 14% de percentual alcoólico, é muito parecido com aquilo que se encontra nos vinhos antigos, nos vinhos da antiguidade.